Meu nome é Cristine, eu sou casada com o Rodrigo desde 2005, né? Já fazem 12 anos. Nós temos 2 filhos, a Mariana, que tem 7 anos, e o Thiago, com 4 anos. Quando nós casamos, nós fomos pro Japão e moramos por 4 anos lá. E a gente se converteu lá e nós viemos na igreja lá e foi nos apresentado um Deus que ele era um Deus bravo, um Deus que punia o mal, um Deus carrasco. E nós voltamos para o Brasil e a gente achou que chegando no Brasil ia ser diferente. Mas quando nós chegamos aqui, o mesmo Deus que tinha sido nos apresentado lá era o mesmo Deus que foi pintado aqui pra gente, um Deus bravo. Então eu acabei me desanimando e comecei a dar brecha para bebida alcoólica, né? Comecei tomando uma latinha achando que não ia ter problema. Mas assim como na palavra do Senhor diz que um abismo chama o outro, na minha vida também não foi diferente. A cada dia que eu tomava uma latinha, começava a tomar mais e mais. E com isso já veio a contenda na nossa casa, a desunião. E a cada dia piorava ainda mais. E era tanta briga dentro de casa e a gente já não estava dando mais essa situação. E teve um dia que a gente brigou, o Rodrigo saiu para beber e eu peguei as crianças e no outro dia de manhã ele passou a madrugada na rua, bebendo. E no outro dia de manhã cedo eu acordei, arrumei as malas, peguei as crianças e a gente saiu de casa. E como eu já frequentava a igreja, eu liguei para o pastor para pedir um auxílio, para ver o que eu podia fazer, porque para mim já não tinha mais esperança nenhuma da gente continuar junto. E então o pastor marcou para a gente conversar com ele e ele perguntou se a gente queria continuar casado ainda, né? E a gente falou que sim, só que não da forma que estava, né? Então ele falou pra gente começar a tirar por dia 5 minutos, pra gente orar um pelo outro, ler a Bíblia. E isso fez toda a diferença no nosso casamento. Pra você ver como algo tão simples tem tanta importância, que o pastor falou assim, vocês começam tirando 5 minutinhos de oração, um orando pelo outro, um abençoando o outro. E como isso fez toda a diferença, a gente começou a tirar esses 5 minutos de oração. E o Senhor estendeu as suas mãos na nossa casa, começou a nos abençoar. As crianças também começaram a aprender a ter essa comunhão com Deus, porque a partir do momento que a gente começou, nós dois a tirar esse tempo, a gente resolveu estender para nós 4 tirar esse tempo. Então toda noite a gente tira esses 5 minutinhos, que acaba se prolongando, porque é gostoso a gente fazer isso. E cada um aprendeu a fazer a sua oração do seu modo, né? Inclusive eles. E até o nosso relacionamento assim familiar, a gente com as crianças, assim, a gente tem notado a diferença do amor um pelo outro, do companheirismo. A gente pode ter às vezes discussões, mas a gente resolve ali no momento. Deus sempre está no nosso meio. E a igreja ajudou muito a gente nessa situação de relacionamento com Deus, porque no começo, quando eu ia, eu tentava levar o Rodrigo, mas ele já estava tão traumatizado, eu acho, de tudo que a gente tinha vivido, que ele via a igreja como sendo da mesma forma lá no Japão, assim, ele vinha meio forçado, assim, né? Sim, toda vez que a Cris me chamava, eu acreditava que ia ser mais um lugar desse que a gente passou, né? Ou apresentando esse Deus carrasco, esse Deus que pune, né, se a gente não fizer algo. Mas quando eu cheguei aqui, eu notei que foi me apresentado um Deus diferente, foi me apresentado um Deus de amor, né? Esse Deus que fala nos seus mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu entendi então o verdadeiro amor de Deus, né, sobre as nossas vidas. E a cada dia tem melhorado mais o nosso relacionamento com Deus. A gente tem vindo à igreja e tem visto a mudança, assim, esse Deus diferente que a gente aprendeu agora, que é um Deus de amor,
um Deus bom, um Deus que não pune você, mas que te abraça, que te ama e que quer ver você feliz, quer ver a sua família feliz. O único intuito de Deus é esse, é ver a família unida, é ver a família feliz e ter um relacionamento de amor com a gente mesmo, cuidar da gente e nos abençoar. E é isso que Deus tem feito pela nossa vida, pela nossa casa. É isso que a igreja tem feito na nossa vida também, toda a diferença. Quando eu saí de casa, eu não via mais perspectiva nenhuma do nosso casamento, assim, para mim não tinha mais solução, tinha acabado ali. E teve uma mudança tão grande quando a gente começou esse relacionamento verdadeiro com Deus, assim, que mudou tudo. Hoje, graças a Deus, nós somos uma família feliz, né? Organizada, assim, estruturada, assim. Antigamente a gente não tinha mais estrutura nenhuma, a gente estava totalmente perdido, não sabia para que lado correr, não sabia o que fazer. E hoje, graças a Deus, a gente está unido. Assim, eu vejo pelo rosto da minha esposa, dos meus filhos, a nossa união, né? O amor que o Senhor derramou sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, e em tudo. Eu acredito assim, o Senhor, Ele é um Deus completo, desde as pequenas coisas, desde a simplicidade, como a complexidade também. Quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, Ele toma tudo. Que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, o Senhor faz por completa a obra. Hoje, graças a Deus, nós somos felizes, né, Cris? Cada dia nós temos estímulo, assim, de acordar de manhã, de seguir a nossa vida e buscar a Deus, né? Isso é uma coisa que eu já não sentia mais vontade. Eu esperava, assim, que eu vou para a igreja para as pessoas, mais uma vez, colocar aquele Deus que pune. Se você não fizer algo, se não for assim, dessa forma, Ele vai te punir. Então, sempre ficar te colocando contra a parede, isso tudo já não fazia mais sentido. E hoje, graças a Deus, eu vejo que esse Deus de amor é o Deus que nos dá a vontade de buscar Ele, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que nos abraça, que nos acolhe, que nos restaura, que nos dá felicidade, paz, harmonia, né? E tudo isso o Senhor tem feito nas nossas vidas, graças a Deus. Então, quando a gente vê Deus, a gente vê que Ele é muito maior do que a gente pode esperar dEle. O Senhor, Ele não é, muitas vezes a gente busca Deus porque só quer ver lado financeiro, não, mas Ele é um Deus muito mais. A prosperidade do Senhor é algo que vai muito mais além do que a prosperidade financeira. Prosperidade do Senhor é tudo isso. É entrar na sua vida, é te restaurar, é te dar amor, é restaurar os seus filhos, restaurar a sua esposa, a sua casa, aonde você entra, aonde você vive e tudo mais. Graças a Deus o Senhor tem feito tudo isso nas nossas vidas. Ele tem nos alimentado por completo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. O mais importante de tudo isso é aprenderem a andar com Jesus. Enquanto eu estava vindo para a igreja, dirigindo meu carro, eu estava pensando isto. O que eles precisam, as pessoas não têm problemas no casamento. Não há problema nas famílias. A família não está errada. O que está errado são as pessoas que estão na família. Então, quando uma pessoa passa a ter um relacionamento íntimo com Jesus, como eles aprenderam, as coisas se acertam. Porque eu estou aprendendo a andar e amar e a ser do jeito de Jesus. O Rodrigo, ele cresceu no Japão e eles moraram lá por um tempo, né? E depois se casaram, aí voltaram ao Brasil, tiveram 2 filhos, que é a Mariana e o Tiago. Essa foto acho que dá para vocês verem um pouquinho, né? Estão aí, essas 2 fofuras. Como eu disse, que eles oram, aprenderam a orar, então é lindo eles orarem quando nós nos encontramos aos sábados. É especial o que Deus está fazendo na vida das crianças. Eles oram primeiro. E eles vão voltar para o Japão. Agora estão tratando de todos os detalhes para voltarem para lá. Mas agora querem voltar com um objetivo diferente.
já têm as coisas que eles querem, claro que vão educar seus filhos lá, um lugar importante para isso, mas eles querem abrir a casa deles, como muitos de vocês abrem as casas aqui, para receber aquelas pessoas que estão passando o que eles passaram. Eles querem que eles conheçam um Deus de amor e de misericórdia, que estende a mão e que tem o melhor para as suas vidas. É isso que eles vão fazer. Amém? Então eu estou orando por eles. Aí quem queria conhecer quem são, então está aí o casal, você pode orar por eles que voltam para o Japão, talvez até novembro, como as coisas estão indo, eles queriam bem antes, voltam para lá, e então vão fazer isso, vão começar na sua casa. E eles já perguntaram, pastor, e depois quando tiver muita gente, o senhor vai enviar um pastor, né? Eu falei, claro, e é verdade. Vamos fazer isso, irmãos, juntos? Amém? Amém, irmãos? Que bom, que bom. Volta no título para mim. Eu estou falando sobre o que a espiritualidade pode fazer por sua família. Mas eu quero só te dar uma explicação rapidinho, o que quero dizer com isto. Eu quero diferenciar, quando eu falo de espiritualidade, isso é usado de várias formas, eu quero diferenciar de religiosidade. Quando fala de religiosidade, nós estamos falando de pessoas que seguem religião, no sentido de instituição, e eles se baseiam nas regras, nas exigências dessa religião e no esforço humano para agradar a Deus. É isso que nós chamamos, resumidamente, de religiosidade, é isso que eu estou dizendo. Para diferenciar de espiritualidade, que espiritualidade não é esforço humano, apesar de ter a nossa parte, mas é descanso. E a espiritualidade é um relacionamento, não é um conjunto de regras que nós seguimos. Apesar de Jesus ter princípios para seguirmos, mas é um andar diário com Jesus. Então, o que eu coloquei para você para definir é que espiritualidade é um relacionamento diário com Jesus, que baseia-se em descansar e depender dele completamente. Então, por isso que eu estou colocando dessa forma. Com base no testemunho do Rodrigo e Cristine, eu quero destacar 3 coisas pelo menos. O testemunho é rico, é uma mensagem já em si, e eu fiz questão de deixar a maior parte daquilo que eles falaram, a história da vida deles aqui nessa igreja, quando chegaram totalmente perdidos. Ele, pelo menos por 2 anos, ele não veio aqui. Sua mulher veio por 2 anos para depois acontecer o que aconteceu, e eles hoje com a vida restaurada. Mas a primeira coisa, falando em espiritualidade, por que é que a espiritualidade pode fazer alguma coisa pela família? Primeiramente, o que eu vi e o que quero destacar é que a espiritualidade pode capacitar com humildade. Vamos falar juntos? Capacitar com humildade. O que eu quero dizer com isso? Humildade, nesse sentido, é de reconhecer a responsabilidade pessoal do caos. Sabe, qualquer pessoa que chegar para conversar, que estiver num conflito, o problema é encontrar, na verdade não é encontrar o culpado. As pessoas que vêm no conflito, seja o casal, seja quem for, já sabe quem é o culpado. Quem é o culpado? O outro. Ninguém vai chegar num lugar e dizer, estou aqui, vim pedir a sua ajuda porque eu sou culpado pelo que está acontecendo no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa relação. A questão, os casamentos e as sociedades terminam porque o outro errou, o outro falhou. Então, a questão de caminhar com Jesus e a espiritualidade, esse andar com Jesus, vai mudar isso, porque a nossa natureza, nós somos orgulhosos. Então, eu nunca vou reconhecer que sou eu o responsável. Somos egoístas, eu sempre vou me livrar, eu vou ser bom comigo. Por isso que quando Jesus fala de amar uns aos outros, como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama a si mesmo, porque nós nos amamos. E vamos sempre nos defender, e vamos sempre nos proteger, e é nessa proteção e é nessa defesa de orgulho e egoísmo que as relações chegam ao fim. Porque o culpado é o outro, enquanto eu apontar para o outro, não tem saída. O erro sempre vai estar com aquela pessoa. E então eu quero que ele mude. E ele não muda, eu também não mudo. Deus nos capacita a reconhecer o seguinte: a situação está complicada porque eu sou responsável tanto contra o outro que eu estou acusando pelo que aconteceu. Essa é a humildade. Eu reconheço que aquilo que eu estou acusando a minha mulher, ou o marido, ou o meu sócio, as pessoas, ou aquele irmão, aquele amigo, né, aquele parente que eu estou acusando da coisa, eu reconheço que eu sou tão culpado quanto ele, tão responsável para essa relação chegar ao ponto que chegou. Essa é a questão da humildade.
Eles estavam dizendo para mim, pastor, a gente deu muito trabalho, né? Estava brincando com eles, falei, trabalho é assim, deixa eu dizer o que é trabalho. Trabalho quando a gente diz que uma criança dá muito trabalho, é porque aquela criança faz tudo diferente do que a gente fala. Aí a gente fala, nossa, essa criança tem um comportamento que é inadequado sempre, não é o que a gente disse, então isso é trabalho. Mas quando a gente fala e a criança faz, então não é a criança que dá trabalho. Eu estava dizendo, quando a gente orienta e vocês fazem aquilo que orientamos, então não tem trabalho. Né? E foi o que exatamente aconteceu com eles. O que o Rodrigo disse? Eu errei. Essa foi a palavra dele quando chegou na minha sala. Eu sou responsável por isso. A Cristine chegou e disse, eu errei, eu sou responsável. Eu sei. Então o que eu peço sempre é, então faz a lista do que você errou. No que você errou? Essa é a grande questão. Quando nós chegamos a esse ponto de reconhecer que a situação está do jeito que está, porque eu contribuí para que isso acontecesse, então aí a salvação, a cura, a libertação para isso. Nós não nos tornamos, quando eu falando dizendo que a espiritualidade nos capacita com humildade, é que a humildade não é uma coisa que eu disse, olha, vocês viram, eu sou humilde, daqui em diante eu vou ser humilde. Não depende da minha força, nem depende da minha decisão. Se eu pedir a ajuda de Deus, sim, é claro que eu preciso decidir querer isto. Mas não é a minha decisão forte, nem a minha força que vai mudar isso na minha vida. Porque a nossa natureza é pecaminosa, por si só nós somos orgulhosos e egoístas. Nós nos tornamos humildes quando nós passamos a seguir a Jesus diariamente, a andar com Jesus. Então nós aprendemos com Ele. O texto de Mateus 11, 28 a 30 diz assim, Jesus está dizendo, vamos ler comigo? Vamos lá? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ele está dizendo, venham a mim. E ao vir para mim, não é vem bater um papo e vai embora. Jesus disse que um discípulo é um seguidor. Então vem para andar comigo todos os dias. É isso que ele está dizendo. Por isso que na oração eu disse, o andar com Jesus é para todas as pessoas. Para quem não tem Jesus, precisa aprender, receber Jesus na vida e passar a andar com Ele. Mas para aqueles que receberam Jesus, não pode esquecer que não pode andar de qualquer maneira e andar a sua vida e o seu caminho. E esse vinde a mim é para você, é para mim, para quem tem 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, ele diz, venham a mim, não andem sem a minha presença, não andem sem a minha bênção. E ele diz que quando nós tomamos o jugo, quer dizer, os seus ensinamentos, aquilo que ele fala, aquilo que ele nos orienta a fazer, a sua palavra, quando nós tomamos sobre nossa vida, ele diz assim, esse andar e essa obediência de vocês vão ensinar vocês vão aprender comigo, a humildade e o coração que é manso. Você vai ver que todos os problemas de um casamento, de um relacionamento, sempre está num coração que é diferente disto. A pessoa não é mansa, nem é humilde. Porque quem é manso e humilde controla toda a situação. E o versículo 30 diz assim, vamos lá juntos? Pois o medo, eu estava conversando com algumas pessoas que estão com medo de batizar. Satanás diz assim, você não vai conseguir. Vai ser pesado, vai ser complicado. Todas as pessoas que vão se batizar enfrentam isto. Eu não quero, conversei com alguém ontem que veio, antes de ontem, atender a gente aqui, um eletricista, e ele está dizendo, eu só estou parado numa coisa, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus porque eu estou fumando. Eu falei, você pensa que o céu está cheio de pessoas que pararam de fumar, é isso que você entende? Quer dizer que então se eu fumo, eu paro de fumar, o céu está garantido, é isso? Falei, então eu já não preciso de Jesus. Você entende o que Satanás faz? Melhora a sua vida, se esforce para ser melhor. O dia que você conseguir ser melhor, vem para Jesus que Ele te aceita. O ladrão da cruz diz, ele não tem tempo para descer, não tem tempo para praticar nenhuma boa obra, não tem tempo para nada, e Jesus diz, graças a isso, você vai estar comigo no paraíso hoje. Você entende? Então, a nossa vida vai mudar, e nós vamos nos tornar essas pessoas mansas e humildes, por causa de andar com Jesus. Não por causa de uma religião, no sentido de religiosidade, mas por causa da espiritualidade, porque nós andamos com Jesus Cristo. Amém? E interessante que eles disseram assim, foi por aprender a andar com Jesus diariamente, que eles aprenderam a ter esse coração mais humilde, mais longânimo
e passaram a tratar um ao outro desse jeito e educar os seus filhos desse jeito. Você pode sentar com seus filhos e ver como eles são tão queridos. Segundo, a espiritualidade pode fazer o seguinte: indicar o caminho seguro para seguir. Vamos falar juntos? Eu estava ouvindo que há uma ordem, estão chamando de ordem mundial. Por isso que você vê uma pessoa como o Trump ganhando nos Estados Unidos. Você vê na Inglaterra uma mulher tão forte também, por causa... parece que as pessoas... E no Brasil você vê o que está acontecendo. Há uma revolta com esse pseudo-socialismo que dizem, e uma volta àquelas coisas muito mais rígidas, porque estão cansados, diz que estão cansados do politicamente correto. Você não pode quase fazer nada, né? Então, entende? Indicar um caminho para um mundo que está perdido. O politicamente correto não me deixa educar o meu filho. Eu não estou dizendo de machucar o meu filho. O politicamente correto hoje diz que se eu usar uma vara para educar o meu filho, eu vou preso se o meu filho me denunciar. Entende? O politicamente correto, sabe o que faz? Faz um professor levar um soco na cara, sair todo machucado e não poder fazer nada. É isso que está acontecendo. Qual é o caminho seguro para a família? Qual o caminho seguro para o pai, para a mãe, para os filhos? Qual o caminho seguro para os cidadãos? Quem tem a palavra final? Quem tem princípios e valores que valem a pena seguir, que são verdade, que pode mudar a nossa vida mesmo? Quem tem? Somente Deus. Foi isso que fez a grande diferença. Uma outra coisa que eu vejo nesse mundo nesse momento no Brasil também, a gente vai seguindo isso, né? As pseudo-soluções, eu chamo de pseudo-soluções e modelos de casamento que eu já toquei. Tentando achar um caminho para acertar o pecado e o erro, quando Deus diz que só há um, não tem outro jeito. O caminho é dele. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele estabeleceu. O universo, se ele mudar a lei, quebrar a lei do universo, nós morremos. Diz que uma pequena mudança que houvesse no centro da Terra, por um lado nós congelaríamos, por outro nós morreríamos queimados pelo calor do sol. Deus pôs tudo funcionando corretamente, e assim o nosso Deus, quando nós quebramos essas leis. Então, não tem ninguém mais que saiba, a não ser o Criador de tudo. O Criador do universo, o Criador da humanidade, Ele é que tem a resposta, Ele que sabe o que é o melhor para nós. Há somente um caminho seguro, que é o caminho de Deus. Vocês conhecem, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou a vida. Não há verdade, não há outra verdade, não há outro caminho, não há outra vida. Vida verdadeira se vive em Jesus. A vida desse mundo é enganosa. Por isso o cara diz, olha, eu tenho tudo, conquistei tudo que eu queria. Agora deixa eu derrubar esses celeiros, eu vou construir muito mais, porque agora eu vou comer, beber e aproveitar a vida. E ele diz, essa noite vão te pedir a alma e o que você tem em reserva. Tem alguma coisa que possa garantir a sua vida? Não há vida sem Deus. Em João, seguindo isso que Jesus está dizendo, João 8,12, fale comigo. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. O mundo está em trevas. E essas são as trevas que o mundo está sentindo. Nós fugimos, nós nos afastamos de Deus, tiramos Deus das nossas vidas, tentamos seguir o nosso próprio caminho, fazer o nosso caminho, pegamos os nossos atalhos para as finanças, atalhos para o casamento, atalhos para a vida espiritual, pegamos atalho para tudo, atalho para a família, e depois nós terminamos num abismo, porque estamos sem Deus. Somente Deus é que pode indicar, se Ele tem o caminho seguro, Ele é luz. Se você quer andar na luz, tem que andar com Jesus. Amém, irmãos? A luz está, não adianta querer sair da presença de Jesus e querer um caminho, um outro caminho que funcione. Ele diz, a luz está aqui, onde Jesus está. Eu tenho que estar na presença dEle, na vontade dEle, no caminho dEle, na direção dEle, na presença dEle. Então eu não vou andar em trevas. Rodrigo e a Cristina descobriram a luz
num momento em que as trevas já tinham tomado conta da vida. Imagina ele bebendo, profetizaram para ele, você vai voltar para o Brasil, você não pode sair daqui, então você vai se perder nas drogas, você vai destruir a sua família. E ele acreditou nessa besteira. Graças a Deus que a esposa dele veio aqui e não acreditou nisto. E quando eu digo veio aqui, não é nem por causa do pastor, nem por causa da igreja, eu quero dizer isso claro para você. É por causa de Jesus. Enquanto essa igreja e nós tivermos compromisso com Jesus, mais famílias estarão sendo restauradas cada vez mais. Quando nós deixarmos Jesus, não tem saída. Jesus que é a luz, ninguém mais. Então eles passaram a andar com Jesus, através da igreja, através dos grupos, através de leitura, através de oração, meditação, oração a sós, oração em família, passaram a obedecer a Deus, conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle, então encontraram a luz na vida, e isso mudou completamente a vida deles. Amém? Isso é o que Jesus tem para cada um de nós. Terceiro e último, o que é que a espiritualidade pode fazer para a sua família? Ela pode mudar completamente. Vamos falar juntos? Pode mudar completamente. Eles chegaram a um ponto dizendo assim, não há mais saída. Não sabemos mais o que fazer. Quando ela me ligou, ela estava na casa, eu nem lembro no caso, mas em outra casa, dizendo, eu não quero voltar. Eu estou com medo agora. Eu não sei o que fazer. Mas quando ela não via saída, Deus abriu uma porta. Amém? A família estava perdida, como ele disse, desestruturada. E o que Deus fez foi estruturar, reestruturar, alicerçar a família, por causa da presença dele na vida, por causa da obediência deles. Eles não tinham mais sonhos, estavam perdendo as coisas, mas estavam iludidos. O caminho para eles, ele vai para um lado, ele vai para o outro, imagina onde iriam os filhos. Agora quando eles retomam, Deus colocou novos sonhos no coração deles, eles disseram, agora queremos voltar, porque queremos abençoar as vidas das pessoas, das outras famílias que estão passando o que nós passamos. Eles já ajudam pessoas pela internet, por telefone, mas eles querem fazer muito mais. Você entende o que acontece quando Jesus entra na nossa vida? Isso é discipulado. Jesus fez discípulos e depois diz, façam discípulos. Entende, irmão, por que você não pode ficar no banco parado? Entende por que você não vai ficar na sua casa dizendo, fulano não veio me visitar, ciclano não fez não sei o quê. Para com isso, irmão. Amém? Nós saímos, nós estamos em missão, todos nós trabalhando, dando o melhor para o Senhor Jesus, e a graça que Jesus deu para nós temos que distribuir para as outras pessoas e abençoá-las. Eles estavam destruindo o lar e a família com o rumo que tomaram, com o que estavam fazendo. E Deus reconstruiu completamente, foi isso que aconteceu. Sabe como tudo começou na vida deles? Com uma decisão. Ela disse, não dá mais. Chega. E ela resolveu procurar ajuda e ele disse, eu também quero ajuda, eu estou pronto. Falei, venha com ele. Uma coisa que você vai saber, quando é o marido e mulher, pode vir uma vez, talvez 2 vezes no máximo, mas o meu trabalho será com ambos, não tem jeito. Então, quando eles disserem assim, chegam e digam, a primeira coisa é, eu preciso de ajuda, essa é a decisão. Segunda, outra decisão, sou responsável pelo que está acontecendo. Pode ver que ela disse assim, o pastor perguntou, você quer continuar casado? Você não pensa que eu sou a favor do divórcio. Mas meu irmão, irmã, amigo, amiga, quando uma pessoa não quiser, nem Deus pode fazer nada para a vida dela. Eu pergunto, e essa é a pergunta, até que ponto o seu casamento é importante para você e a sua família? Por que eu investiria a minha vida numa coisa que a pessoa não acredita e não quer? Então a minha pergunta, é muito importante, eu não posso viver, eu quero fazer de tudo, só não quero continuar como está, mas eu quero fazer de tudo para mudar. Ok, então eu vou ajudar vocês. Então vou dar orientações. E vocês viram que eu podia citar outras coisas, que o casamento é feito de pequenas coisas. Você pode destruir ou desconstruir, ou construir com pequenas coisas. É assim que é a vida. Simplesmente uma decisão de dizer, eu sei que essa vida não está bem, eu sei que eu sou responsável, preciso de ajuda, e eu quero a vida que Jesus tem, que é melhor do que essa vida que eu estou vivendo. É uma decisão. É uma decisão que cada família tem que fazer. A decisão aqui é a decisão de andar com Jesus. A decisão é de andar na luz. A decisão é, eu não quero mais seguir meu próprio caminho. Meu caminho não é o caminho de Deus. É descobrir só há um caminho, o caminho dele.
palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não existe outra vontade que possa substituir a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém mais tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Nem a sua mulher, nem o seu marido, nesse mundo, não importa quem seja a pessoa mais querida, a vontade dele não se compara com a vontade de Deus. E a maior prova de que Deus tem vontade pela sua vida é enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz, eu enviei meu bem maior, demonstrando o meu desejo de restaurar a sua vida. Não importa, irmãos e amigos, o que a sua família esteja vivendo nesse momento. Nós estamos no mês da família, desafiando você, dizendo o seguinte, a sua família não tem problema. O casamento não tem problema, o problema está nas pessoas. Somos nós que precisamos reconhecer que não podemos andar sem Jesus. Seja crentes ou não crentes, evangélicos ou não evangélicos, não importa, católico, não importa quem você seja, nós precisamos aprender a dar a nossa vida e submeter a Jesus todos os dias. Quando nós andamos com Jesus, Ele diz, aprendam de mim. Somos transformados na imagem de Jesus. Nós passamos a pensar do jeito de Jesus, a amar do jeito de Jesus, a agir do jeito de Jesus. Quando eu amo do jeito de Jesus, quando eu falo do jeito de Jesus, quando eu trato o meu cônjuge e a minha família do jeito de Jesus, não tem mais problemas. Só andar com Jesus, somente isso. Por isso essa é a grande diferença da religiosidade com a espiritualidade. Espiritualidade é Jesus te convida a andar com Ele, em intimidade todos os dias. Aprender com Ele, atrelar a sua vida e aprender com Ele como é ser manso e humilde. E eu falei, aí você vai encontrar descanso. Está angustiado, está desesperado. Você não vê saída, Ele diz, aprendam de mim, vocês vão encontrar paz, vão encontrar descanso. O descanso para a sua família se chama Jesus Cristo. O descanso para toda a sua angústia se chama Jesus. Ele diz, vinde a mim e vocês vão encontrar descanso. Jesus te convida a ir para Ele nesta noite.